Bom dia. Hoje precisa de muito calor humano, senão morre de frio. Bom, mas aqui dentro tá bom, né? Mas eu parei na fila lá para identificar, pegar o papelzinho aqui. Meu Deus, ali na rampa é para não esquecer da data, viu? Mas muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que tenhamos aqui um bom momento, né, nesta data. Nós estamos aqui comemorando nesse mês os 60 anos da nossa atividade profissional. Com muita alegria, com muita satisfação, depois de praticamente um soluço, né, que teve aí no dia 9, aquele susto fora do comum, do decreto que praticamente acabava com a nossa atividade profissional. E eu quero dizer para vocês que foi um momento de grande tensão, né? Uma coisa assim verdadeiramente absurda. Nós não contávamos que pudesse acontecer um tipo de coisa como esse, né? Mas aconteceu. Mas, no fim, foi resolvido. Houve uma movimentação muito grande, dos conselheiros todos, dos CRECES regionais, dos conselheiros federais, presidentes de CRECE, cada um ligando para o seu deputado, amigo e tal, e a pressão sobre o presidente da República foi muito grande e ele ficou até um negócio histórico, né? Em menos de 24 horas revogou um decreto, isso daí pouco visto, né? Então, agora temos que tocar para frente, verificar, né, de onde veio isso, procurar corrigir, porque nós temos lá 2 decretos em andamento, um do próprio governo, que já estava lá há 2 anos e pouco, e um outro que é de autoria do COFES, que estava lá já também há alguns meses. E todos eles sendo discutidos com as equipes técnicas do governo e com a categoria, com as entidades representativas. E, de repente, apareceu esse daí que ninguém sabe de onde veio, por que veio, mas veio, né? Mas passou. Então, nós estamos com muita alegria, com muita satisfação, comemorando os 60 anos da nossa atividade profissional e cada vez de maneira mais consolidada. E este trabalho que nós começamos aí de avaliação de patrimônio imobiliário de interesse público para ente público, deu um prestígio muito grande para a categoria, né? Porque no Tribunal de Justiça, em especial, que foi o primeiro convênio que fizemos, a interpretação, a visão da atividade profissional do corretor de imóveis passou a ter uma outra interpretação por parte dos magistrados, tanto dos juízes como dos desembargadores. Então foi muito interessante. E depois também, no segundo momento, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do município aqui de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e isso tudo deu aos corretores de imóveis uma visão muito boa. E a cada dia que passa, melhor ainda. E isso é importante porque está refletindo não só nos corretores que exercem esse trabalho, mas também em toda a categoria. Inclusive naqueles que não trabalham com avaliação, só fazem intermediação, mas passam também a ser mais respeitados. Isso é muito importante. E é um trabalho que vem sendo feito por colegas que são voluntários. São voluntários que fazem esse trabalho e que dá esse prestígio para todo mundo. Então é muito importante, né, o colega também ter no seu portfólio uma certidão do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, que ele atuou como avaliador, como um perito avaliador de uma propriedade imobiliária de interesse público, também dá àquele corretor um respaldo grande frente a seus clientes, que não vão ter dúvidas de que ali tem mesmo um profissional capaz de exercer um trabalho de qualidade, né? Para ter uma certidão dessa, tem que ter feito esse trabalho. E um documento desse, ele não tem preço, porque ele não pode ser comprado. Esse documento só pode ser conquistado. E conquistado por quem fez um curso de avaliação,
A maioria dos colegas tem feito o PROES, né, que é o do CRES, e além do curso de avaliação, ele tem que estar inscrito lá no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, tem que pertencer ao grupo de avaliadores do CRES e tem que efetivamente fazer o trabalho. Aí sim vai ter o diploma. Então não adianta ser rico, não adianta ser famoso, nada, porque não vai conseguir um documento como esse se não cumprir todas essas etapas. E é muito bom que esse grupo seja cada vez maior, porque o número de requerimentos tem aumentado a cada dia que passa. Então nós temos feito um trabalho muito grande, né? São 200 e tantos órgãos conveniados com o Conselho. Isso está se espalhando aí pelo Brasil também. E agora nós vamos, nos próximos dias, uma instituição que faltava assinar, mas já está aprovado para ser assinado, é com a Polícia Federal. Então, muito bacana, você tem em mãos uma certidão de que avaliou o imóvel para a Polícia Federal, olha que maravilha. Tá? E é isso, colegas. Agora tem uma coisa também, muitos colegas pensam, olha, eu entrei no grupo de trabalho. Não imagine que a semana que vem vai ter imóvel para você avaliar, porque também não é assim. Tá? Tem um número, nós somos hoje em 1.500 e poucos colegas que exercem essa atividade, e nós estamos, assim, dado preferência também pela localização geográfica. Agora é importante, aqueles que são de cidades que ainda não têm o convênio assinado com o CRES, que procure lá o seu prefeito, converse com ele e proponha o convênio, para que o CRES possa ir lá na prefeitura, assinar o convênio, ali na tua localidade já fica mais fácil também de ter serviço ali para que você possa executar, sem ter que sair de lá. Isso é muito importante. Então, colegas, eu espero que todos possam fazer esse trabalho com bastante força, com bastante dedicação. E nós vamos passar aqui para poder fazer o compromisso. Nós temos aqui a leitura de um compromisso, mas antes da leitura do compromisso, eu gostaria que todos se colocassem numa posição de respeito para que entoássemos o hino nacional brasileiro e partir aí para esse momento formal da nossa reunião.
silêncio esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, traz no futuro e glória no passado. Mas erres da justiça clava forte, queiras que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na esplende, pátria amada, Brasil. Podemos sentar? Evocando a proteção de Deus, dou por instalada, então, a nossa plenária aqui de nomeação de colegas para o grupo de trabalho de avaliadores. Eu quero, antes de passar para o assunto diretamente, dizer para vocês que a maioria ainda não tem uma noção muito clara do atendimento no CRES. O CRES voltou a atender presencial aqui na capital. Nós estamos fazendo uma experiência, porque a retomada ela é muito complicada, né? Desde o aspecto administrativo até naquilo que diz respeito ao atendimento em si. Mas aqui na capital já estamos atendendo. Esse atendimento ele é realizado após um agendamento através do nosso site, então a porta não está aberta para que quem queira entra, aí não pode ser, mas tem que entrar no site, agendar, vai lá com dia e hora certa, entra e vai ser atendido. E nós temos usado uma prática muito interessante, que a pessoa, quando faz o agendamento, imediatamente, nós temos um grupo de trabalho que vê qual é a demanda daquela pessoa dentro do conselho e imediatamente busca a solução para aquele caso. E entra em contato com a pessoa e fala, olha, o teu caso está assim, assim, assado, dá para resolver agora. Você quer ou quer deixar para vir aqui pessoalmente? Então, a maioria prefere que resolva já. Então, para vocês terem uma ideia, num levantamento que foi feito num primeiro momento, de 200 e poucos agendamentos, nós tivemos lá meia dúzia de atendimentos, 7 atendimentos. A maioria não vai, pouquíssimos. Então, com isso, a gente está conseguindo dar uma dinâmica muito boa no atendimento. E, em breve, nós vamos começar a atender também nas nossas delegacias da mesma forma. A delegacia não será aberta ao público, ela ficará fechada, mas a pessoa que chegar lá com agendamento vai entrar para ser atendida presencialmente. E eu tenho certeza que serão pouquíssimos casos, porque a maioria a gente já consegue resolver sem a necessidade da pessoa ter que se deslocar, enfrentar trânsito, levar multa no semáforo, essa coisa toda que acontece, pagar estacionamento, trombadinha no semáforo, roubando o celular, tudo aquilo, né? Então, pode ser atendido de casa, do escritório, com toda tranquilidade, né? Mas está indo bem. Nós estamos atendendo muitas pessoas por videoconferência, que agora embalou bem, e de tal forma que o site Reclame Aqui, que antes era tão presente o CRES lá de forma negativa, né, quando atendíamos presencialmente, era muito ruim, porque a pessoa chegava na delegacia para ser atendido, o funcionário estava atendendo alguém no telefone. E ele não podia deixar a pessoa no telefone para atender aquele que chegou no balcão. Então, ele tinha que encerrar o atendimento. E tem atendimento no CRES que demora 40, 50 minutos, 1 hora, e aí? Aí a pessoa ficava no balcão, depois mandava um e-mail para o CRES dizendo, olha, o CRES está uma bagunça, porque o funcionário ficou namorando no telefone e não me atendeu. Fiquei lá 1 hora, acabei indo embora. E reclamava no Reclame Aqui.
né? E não tinha como resolver isso. Ou então, o funcionário estava atendendo alguém presencialmente, da mesma forma demorado, e o telefone tocando. Se ele parasse de atender a pessoa para atender o telefone, a pessoa que estava lá ia brigar com ele. Ah, você parou de me atender para atender o telefone? Que isso? Né? E aí a pessoa tocava, o telefone não atendia. A pessoa mandava e-mail para o CRES, falou, liguei para ir 10 vezes, a linha caiu e os funcionários não atenderam. O CRES não é uma bagunça. Era assim. E a nossa nota no Reclame Aqui era muito baixa. Era 5 e pouco. Hoje nós estamos na nota máxima, quase 10. E o nível de atendimento considerado pelo Reclame Aqui é excelente. E nós somos uma das 3 entidades públicas que estão aí concorrendo ao prêmio de excelência no atendimento. Entre milhares de entidades no Brasil, o CRES é um dos 3 que está lá concorrendo ao prêmio de excelência no atendimento. Vamos ver em novembro o que vai dar, se a gente ganha ou não ganha, né? Mas estamos indo bem. Então, o atendimento começa às 7 horas da manhã. Eu acho que é o único órgão público que abre às 7 horas da manhã. E depois funciona direto, o dia inteiro, até 7 horas da noite. Então, das 7 da manhã às 7 da noite. E nos sábados, já imaginam, né, uma autarquia funcionar no sábado, é das 9 da manhã até as 2 da tarde. E estamos indo. Então, eu espero que vocês possam ser divulgadores desses fatos, para que as pessoas tenham essa tranquilidade no atendimento. Não é? Pode usar o celular para ser atendido na hora, então é tudo muito simples. Outra coisa que eu queria falar para vocês também, com relação à Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós já estamos lá como membros da ABNT há quase 3 anos e já propusemos a criação do Comitê de Negócios Imobiliários. Dentro da ABNT até hoje não tem absolutamente nada que diga respeito a imóveis, né, nem comercialização, nem intermediação, nada. Então, foi proposta a criação do comitê, foi aprovado pela diretoria e nós estamos trabalhando agora na instalação de uma comissão que vai trabalhar na criação do comitê. E após criado o comitê, nós vamos criar as normas técnicas do mercado imobiliário, pela ABNT. Então, vamos normatizar uma série de procedimentos que hoje são feitos, cada qual faz de uma maneira, e depois muitos acabam sendo judicializados, e aí o corretor fica sem receber seus honorários, ainda vai ter que gastar honorário de advogado para se defender, e vira uma bagunça. Então, um exemplo simples que eu vou dar para vocês, a denominação de metragem de uma propriedade rural, por exemplo. Tem propriedade rural no Brasil que é alqueire, a outra é alqueire mineiro, alqueire goiano, alqueire paulista, braças, pés, litros, e assim vai, né? Hectares. Então nós temos que ter um nome, tanto lá no Rio Grande do Sul, como no Rio Grande do Norte. Na Amazônia, tudo o mesmo nome, um único nome. Como é que se discrimina ou detalha uma propriedade imobiliária? O que é área útil, o que é área comum, o que é área computável, área não computável, garagem coletiva, garagem privativa, estacionamento. Tudo isso precisa ser normatizado. Como são feitas as fichas de visita, como elas poderão ser, tá dentro de uma norma que seja para todo o Brasil, o contrato de compromisso de venda e compra, recibo de sinal e princípio de pagamento, a autorização de intermediação de venda ou locação, tudo isso será normatizado pela ABNT. E conforme as normas forem editadas pela ABNT, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis irá editar as resoluções impondo essas normas aos inscritos. Então, olha, vai ser uma outra realidade. A partir disso tudo aí, nós vamos passar a viver uma nova realidade. E os corretores que quiserem poderão fazer o curso dentro da ABNT sobre as nossas próprias normas e aí, além do número do CRES no seu cartão, ele vai poder colocar, né, corretor certificado pela ABNT, o que vai dar também aos clientes uma segurança, uma tranquilidade muito maior, sabendo que o corretor, aquele profissional, está certificado pela ABNT. Então é bacana, né? Você tem inscrição no CNAE, é um perito avaliador,
é certificado pela BNT, isso tudo vai dando uma nova visão ao profissional corretor de imóveis que eu acredito que passará a ser muito mais respeitado. E estamos caminhando. E, além disso, nós estamos agora organizando um encontro de avaliadores imobiliários. Nós fizemos o nosso primeiro encontro, faz tanto tempo que foi no Hotel Hilton, que já fechou, né? Foi antes da... Só faltava ter o Frank Sinatra cantando lá. Mas, Sidney, que data que é a mesma que ficou fixada o ECAM? Como? 17 de outubro. Então, dia 17 de outubro vai ser o segundo encontro dos avaliadores. E nós vamos ter um dia inteiro. É um sábado isso, né? Então, é um sábado. Começa às 9 horas da manhã, vai até 4 horas da tarde. Vamos ter as salas temáticas, né, que cada uma trata de um assunto, e depois uma palestra de um especialista de destaque no encerramento. Aí espero que todos vocês possam participar, né? Vai ser um evento muito bem organizado, pode ter certeza, como foi o primeiro. Vamos ter lá um coffee break e tal. E o almoço, que eu acredito será um almoço de ficar na história, porque provavelmente vai ser lá no Clube Holmes, ali na Avenida Paulista. E nós vamos ter das 9 ao meio-dia, depois volta às 1h30 e aí vai até às 4 da tarde. Então, esse horário de 1h30, cada um vai almoçar onde quer e na região, ali só tem restaurante bom. Então, o almoço será uma coisa fantástica, né? Cada um paga o seu. Mas vai ser um sábado para não esquecer. Mas é isso, colegas. Então, nós vamos ter ali a presença de... Olha o Anderson. Põe a cara aí, Anderson. O Anderson é o que é o responsável pela formação do comitê lá na BNT. Ele é que é o técnico, viu, que está levando a peteca aí. Você ficou alegre com esse almoço? Mas é isso, colegas. Então, o último fato que eu quero destacar aqui, aquela instrução normativa da Receita Federal. Vocês viram que maravilha? O pessoal fica contestando aí, tem algumas entidades que ficam contestando a nossa capacidade para fazer avaliação. Eu acho que essa instrução normativa da Receita Federal acaba com tudo isso, né? E definitivamente o corretor fica reconhecido como um agente legal para poder fazer avaliação imobiliária, porque se para a Receita Federal está válido, né? Para quem aqui então não estará válido? Se o Tribunal de Justiça está válido, né? Então eu acho que estamos indo bem, tá bom? Bem, colegas, eu vou pedir para que vocês fiquem de pé para o compromisso que vai ser lido. Vocês não precisam repetir o que vai ser dito, eu vou ler em voz alta e o texto está aí na tela. Mas apenas acompanhe, mas não precisa ser em voz alta, senão aí vai demorar muito, né? Vamos lá, compromisso do avaliador. Comprometo-me a realizar, conforme convocação do CRES São Paulo, a emitir o parecer técnico de avaliação mercadológica na condição de perito de avaliador de propriedade imobiliária. Comprometo-me a atuar na complexidade desse trabalho com constante aprimoramento, servindo com ética profissional e honra instituições públicas sem envolvimento pecuniário, visando o resultado de um bem maior com transparência e imparcialidade. Comprometo-me a zelar pela realização deste trabalho, mantendo-me à disposição do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis para as deliberações afins, sempre em conformidade com a Portaria de Nomeação número 6.033 de 2016, que implementou o Grupo de Trabalho de Avaliação Mercadológica, constituído por corretores inscritos no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, CNAI, do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, o COFES,
Ratifico a ciência de que este grupo de trabalho tem como propósito aperfeiçoar os estudos na técnica do parecer de avaliação mercadológica, contribuir com a administração pública no assessoramento técnico e, também, desenvolver trabalho voluntário. Tudo isso dentro das premissas do Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis, bem como para a valorização profissional. É isso. Muito obrigado. Podem sentar. E quero dizer o seguinte: cada qual será chamado aqui na frente e vai receber a sua portaria. E, evidentemente, só deverão vir aqui aqueles que concordam com esses compromissos que estão aqui, que acabaram de ser lidos, né? Quem não concordar, é só não vir pegar a sua portaria, não há problema, continuamos amigos, questões de foro íntimo de cada um devem ser respeitadas. Mas serão chamados aqui nominalmente para receber o diploma aqui na frente. E quero dizer também o seguinte: conforme receber a portaria, caso queiram se retirar, fique à vontade para ir trabalhar, fazer o que tiver que fazer. E quando eu cheguei aqui já em cima da hora, uns colegas me pararam ali pedindo para tirar a fotografia, eu não aceitei, falei, vamos lá, porque precisa começar logo. Então, aqueles que quiserem, eu estarei aqui sem pressa, quiser tirar uma foto e tal, será com o maior prazer, tá bom? E quero dizer também que, conforme receberem aqui a sua portaria, o fotógrafo do CRES estará fotografando e as fotos estarão disponíveis no site a partir das 16 horas, hoje. A partir das 16 horas hoje, o Felipe já coloca à disposição lá no site. E eu espero, sinceramente, que vocês usem essas fotografias nos seus perfis aí de Facebook, Instagram, Twitter, tudo que tiver, para poder divulgar para a sociedade essa nossa capacidade de trabalho, a sua nomeação, porque é isso que dá uma consistência maior e o respeito para com a nossa categoria, tá bom? Eu vou descer lá então. Anderson, você faz a chamada? Tá. Elcio Carvalho Júnior. Delcimar Francisco dos Santos. José Lopes Costa. Eliane Gesteira. Thaís Ferreira da Silva Grana. Cícero Mendes Pereira. Paulo Rosário. Nilton José de Souza. Carlos Alberto de Souza. Rosália Dias. Fernando Luiz da Silva. Cícero Francisco Alves. Manuel Joaquim Neto. Ivone Silvia de Vito Granado. Aiko Miyashiro. Bruno Pereira Moreira Santos Piscirilo Albano. Wagner Lopes Triani. Arlindo Novaski. Paulo Eduardo Belo da Silva. Oswaldo Nunes Júnior.
Emerson Scagnolato, Denise Maio, João Luiz Vidal, Cristiano Pernicelli, Fernando Julião, Joyce Sabrina Carrel, Jefferson Wanderley Vaz, Thales de Jesus da Silva, João Pérez Júnior, Wagner Marciano, José Rubens Cavalieri Melo, Jeane Marcele da Costa Duarte, Cristiano do Carmo Zuca, Tiago Tomás Costa, Andresa Dias Bodini Alonso, Celso dos Santos, Marco Antônio de Oliveira, Benevides Ramos Alves, Margarida Maria Werner Scavazin, César Augusto Simões Potério, Paulo Soares Gales, Ângelo Mazini Filho, Erickson Rabassa Pimenta, Vinícius Gomes dos Santos, Rodrigo José de Araújo Pereira Álvares Nunes, Fernanda Gabriel Moraes Marques, Silviane Aparecida Pereira Mendes Silva, Sueli Aparecida Soares Montemagni, Aurélio Filmara, Celso Alves Júnior, Josete Costa de Medeiros, Emílio França de Souza, Eduardo da Silva Pinto, Márcia dos Santos Reis, Arlindo Alves da Silva Costa, Reginaldo Rodrigues da Costa, Nivaldo Aparecido da Silva, Maria Emília Lima, Guilherme de Jesus Barroso, Adélia de Freitas Silva, Roseli dos Santos Oliveira, Ana Maria Gabri, Sérgio Gdula dos Santos, Fábio Luiz Andrade de Lima, Nilson Luiz da Silva,
Leonardo Moreda Neves, Roberto Rodrigues Gomes, Sidney Brites Barbosa, Vander Benzi Martins, Carlos de Lima Setúbal, Alessandro da Silva Matos, Rafael Anderson Pinheiro Dias, Eveli Giannini, Carla Puperi, Maria Janete Freitas da Paixão, Sueli Amorim Correia Michelin, Rafael Molina de Brito, Daniel Santos Andrioli, João Ezequiel de Souza Neto, Andréa Bueno de Lima, Eliana de Paula Mota, Ítalo Henrique Martinez, Fernando Melo Simões, Aurélio Lambiase, Luiz Magalhães, Carlos Eduardo Fernandes Caminha, José Afonso Balog, Wagner Luiz Souto, Gustavo Valcarengue Bueno, Edson Calef, Joselito Luiz Salvador, Jonatas Abraão Albernaz, Ed Carlos Silva de Oliveira, Adriana Ferreira da Cunha Zucchi, Eden Marceli, Edinalda Maria Xavier, Ângelo Pedroso Marques, Ronaldo Augusto, Elisângela Aparecida da Cruz, Joseval Ribeiro de Lemos, Rodrigo de Souza Silva dos Santos, Felipe Augusto de Souza Rossi, Anderson Garcia de Araújo, Henrique Dantas Cândido, Ronaldo Boldrini, Aline Ridemi Cuni,
Davi da Cunha, Rafael Nascimento Palladini, Denis Eduardo Silva Moura, Clóvis Oliveira da Silva, Jair Marcelo Bertotti, Paulo Alexandre dos Santos, José Mecenas Santos Júnior, Ademir Rodrigues Paes, Anselmo José Leite dos Santos, Aguinaldo Queiroz de Faria, Gabriel Henrique de Carvalho Rocha, Leonardo Lorde Garcia, Aníbal Gomes Teixeira, Regina Celi Gasperim Santos, Edirlei Geriel Rodrigues Nogueira, Bruno Ramalho de Souza, Hamilton Habib, Eduardo Antônio Cheli, Jander Kazuo Ono, Aguinaldo Fernandes Guiral, Augusto Amádio, Ivan de Oliveira, Valéria Fernandes Rodrigues, Ivelise Aparecida Cardo, Hermenegildo Milani Neto, João Batista Santos, Aldoir Leal Martins Ferreira Júnior, Rafael Sena Oliveira, Cirlei Santos Mendes, Andréa Prado Porto Alegre, Rosana Akemi Kiuna, Pedro Lacerda de Almeida, Francisco Paulo de Almeida, Silvia Martins Moreira, Felipe Silva Martins, Moacir Machado, David Mateus de Oliveira Argolo, Aurelino Rodrigues Souza Filho, Valquíria Siqueira Brito, Marcos Domiciano de Souza Rodrigues, Roger de Oliveira, Kleber Eduardo Alonso, Ronaldo Gomes Manzaro,
Adriana Souza Araújo, Reinaldo Alexandre Fraga, Verônica Letícia Pereira Mota, Rodrigo Pavec Ayub, Israel Vieira Ferreira Prado, Rodrigo Nogueira Gomes, Amilcar Fernando Casanova Filho, Eliseu Mariucci Filho, Elaine Cristina Ribas Magalhães, Ilka de Oliveira Barros, Maria Fernanda Bertoche de Sales, Edson Francisco de Alencar, Humberto Aparecido de Miranda Santos,